O que eu estou trabalhando agora é aquele grupo de... Porque eu ensino História da América, embora fez a tese sobre a história do Brasil, mas ensino a nossa disciplina, História da América, como você bem lembra. E com a formação do INEDAL, o Núcleo de Estudos e Debates sobre a América Latina, isso é hoje. A minha primeira pesquisa realmente era sobre o Partido Liberal, ia fazer sobre o Brasil inteiro, mas... foi inviável e resolvi fazendo sobre o Pernambuco, nos últimos 20 anos do Império, né? Depois disso, me interessei no movimento republicano aqui, que sempre, até hoje, o republicanismo é associado com Rio e São Paulo e talvez Minas, mas eu tentei examinar o republicanismo em Pernambuco, o que aconteceu com esse movimento que era tão forte no início do Império, né? E eu tentei estabelecer pontes entre a Borges de Fonseca e o movimento posterior. E foi muito interessante porque descobri atores históricos que não são os grandes nomes, mas um alfaiate que tinha um jornal. Quer dizer, um alfaiate que era proprietário do jornal, tinha uma tipografia. Exato. Né, o Romualdo Alves Oliveira, né, e também era professor de primeiras letras. Então, você começa a juntar esse pessoal e ver que é um mundo de pessoas com opiniões que, apesar de todos os obstáculos, tentava ser ouvido. Então, isso que me interessava muito e... é um pouco de quebra-cabeça, porque você tem que pegar, se acha uma coisa num jornal ou um folheto e tenta ver se tem ficha na polícia, porque foi preso, e começa a tentar juntar uma espécie de biografia coletiva, né? É uma coisa interessante quando a gente estuda história, as biografias nunca são individuais. Não. Você vai estudar um indivíduo, mas termina assim. Ninguém existe sozinho. Ninguém existe sozinho, né? Mas quando eu convidei o senhor a primeira vez para esse programa, você disse que queria conversar um pouco sobre esse grupo de, digamos, americanos que vieram ao Brasil nessa época que o senhor chegou aqui, nos anos 60, 70, que ficaram conhecidos com o nome de brasilianistas, porque eram pessoas que estudavam o Brasil. Exato. O que é que o senhor queria dizer sobre esse pessoal, já que o senhor também é um desses brasilianistas, apesar de hoje ser brasileiro? Mas eu acho que a expressão tem dois significados. Um é em inglês. Brasilianista é apenas uma pessoa que estuda o Brasil, como um mexicanista é aquele que estuda o México. No Brasil, naquela época, como era muito difícil, por questões políticas, por questões financeiras, você ia para pouco pesquisa em arquivos sobre o Brasil, né? Especialmente um período pós, a não ser aqueles, tinham grandes historiadores do período colonial, tinha os momentos, vamos dizer, heróicos do século XIX, mas aí nós temos que dos anos 60, houve uma percepção, especialmente após da Revolução Cubana, das autoridades norte-americanas, do governo, que não se sabia nada sobre a América Latina. Né? Então a ideia era de acoplar conhecimento com poder. O que ficou foi o poder, porque de conhecimento, às vezes, eu acho... mas para as universidades foi beleza. Eu acho que eu ganhei uma bolsa para estudar português, estudar Brasil, era considerada área estratégica. É nessa época que vem aqui o Ralph de la Cava, o Thomas Skidmore. É o Skidmore que é visto, eu acho que o Skidmore representa o que os brasileiros pensam de brasilianista, dando opinião sobre a política do Brasil, porque... E tinha certa variedade que muita coisa não pode ser dito por brasileiro aqui, então ele falava, eu lembro, ele estava aqui numa conferência e ele falava das greves em São Paulo, de Lula, que nos jornais saía quase nada, ou nada.